Olá, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ver a segunda parte da nossa unidade de processo de trabalho em educação. E isso envolve planejamento da ação educativa e algumas recomendações gerais sobre como deve ocorrer essas ações. No final, também vou apresentar a resolução da situação problema que eu apresentei na nossa última aula. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida podem me procurar, enviar mensagens através do AVA ou através do e-mail. Vamos lá? Bom, dando continuidade, né? Hoje nós vamos tratar sobre o processo de trabalho em educação, o planejamento da ação educativa, que envolve basicamente 4 etapas. A primeira delas é o diagnóstico, que envolve conhecer o território e definir quais são as necessidades da população, né? Quais são as necessidades prioritárias, aquelas que precisam de uma resolução imediata ou mais rápido que possa ser feito. A partir desse conhecimento, desse diagnóstico, é feito o plano de ação. O plano de ação ele tem o objetivo de definir quais são as prioridades que podem sofrer a intervenção, né? É importante a gente delimitar o que são essas prioridades passíveis de intervenção, porque, como nós vimos, muitos fatores relacionados à saúde, eles não podem ser modificados somente com a atuação do setor de saúde. Por exemplo, a questão de saneamento básico, a gente não vai conseguir resolver, né? Não tem como a gente colocar o saneamento básico para toda a população, mas a gente consegue, por exemplo, oferecer hipoclorito de sódio na unidade de saúde e orientar a população como preparar os alimentos, como utilizar a água da forma mais adequada quando não tem tratamento. A gente tem que delimitar essas ações para saber o que a gente consegue modificar ou não. A partir desse plano de ação, parte-se para a execução, né, que é a parte prática ali de como você vai operacionalizar isso. E paralelo a essas etapas, a gente tem o acompanhamento e a avaliação, que ele ocorre junto a essas 3 etapas, né, conforme a gente vai fazendo o diagnóstico, o plano de ação e execução, a gente vai avaliando todas essas etapas. E aí a gente vai identificando se tem que fazer algum ajuste, se tem que fazer alguma modificação, se tem alguma etapa que a gente precisa excluir ou acrescentar conforme a gente vai avaliando o resultado dessa ação. Aí, outro momento é como a gente vai trabalhar a educação e saúde na comunidade. São 3 momentos bem importantes na atuação do agente comunitário de saúde. O primeiro deles é o acolhimento. O acolhimento é o primeiro momento de contato do usuário com a unidade de saúde. Então, é um momento que o profissional ele deve praticar a humanização, ele deve ter a empatia com essa pessoa que está ali buscando atendimento, até porque é um momento que essa pessoa está apresentando alguma dor, está apresentando alguma doença, ou então está com uma pessoa da família assim. Tem que haver uma escuta qualificada, né? Saber identificar quais são os problemas que essa pessoa está apresentando, quais são as suas necessidades. E também a questão da resolubilidade ou resolutividade, né? Tem esses 2 nomes, que é a gente conseguir dar uma resolução para o problema que a pessoa apresentou. E no caso, quando não é possível dar essa resolução, a gente dá um encaminhamento para a instituição ou para a referência que vai conseguir resolver. O outro momento de trabalhar a educação e saúde na comunidade é no momento dos trabalhos em grupo. Os trabalhos em grupo, eles são muito importantes, né? Porque eles permitem essas trocas de experiência, conhecimento da população e também o fato de atingir um maior número de pessoas, né? Tem algumas definições, por exemplo, de grupo operativo, que é o grupo quando tem um coordenador que vai orientar como se faz as atividades, o que vai ser feito naquele momento. E normalmente nesses grupos tem a presença de uma pessoa que está sempre participando e de uma outra pessoa que participa, mas de uma forma queixosa. E aí, o profissional de saúde, o agente comunitário de saúde, quem estiver coordenando, atua mediando, né, entre esses 2 polos, entre a pessoa que participa muito e a pessoa que participa, mas só reclamando, para que não fique ali o diálogo só entre os 2.
Alguns profissionais relatam que hoje os grupos são vistos também muito somente para troca de favores, né? E quando os usuários vão lá para trocar a receita, sem ter a intenção de modificar os seus comportamentos, sem participar ativamente da atividade proposta no grupo, e os profissionais eles fazem esse atendimento somente para atingir as metas que foram definidas pela gestão em saúde. O outro momento é o da visita domiciliar. A visita domiciliar ela é um momento muito importante, porque é o momento que o agente de saúde ele consegue fazer esse diagnóstico situacional. Porque é o momento que ele vai conhecer a realidade da população ali, da comunidade do seu território. E como o agente de saúde ele também faz parte daquela comunidade, ele acaba já levando, já tem um pouco desse conhecimento, né? E aí ele vai conseguir identificar quem são as pessoas que ali vivem, como elas vivem, como é o ambiente onde ela vive, como ela se relaciona com as pessoas da família, com os vizinhos. Então, assim, isso é muito importante. E também é um momento que fortalece vínculos com esses usuários. E também pelo fato de que quando a pessoa está em casa, ela vai se sentir mais disposta a falar, a expor seus problemas, do que quando ela está na unidade de saúde. Porque como ela está no seu território, no seu domínio, ela vai se sentir mais disposta, mais apta a falar, a se expressar. E aí nós temos também algumas recomendações gerais para atividades educativas. Elas têm que ser planejadas antecipadamente, tem que ser garantida a acessibilidade, tem uma participação do maior número de pessoas possível. É importante que a gente saiba escutar o outro sem fazer interrupções, sem fazer julgamentos, que ocorra de fato uma troca de experiências. É recomendado também realizar atividades para apresentar e integrar os participantes, de modo que possibilite maior interação e quebra da formalidade. Identificar quais são os fatores que interferem nas condições de saúde. E aí, nesse momento, a gente não pode se deixar influenciar pelas questões políticas, religiosas ou pessoais. Mostrar a importância e a necessidade do autocuidado, do autoconhecimento. Facilitar a exposição de dúvidas, e favorecer o vínculo e a confiança dos envolvidos. Porque isso vai melhorar o engajamento da comunidade no seu próprio autocuidado. E aí tem algumas características que os profissionais de saúde também devem ter para realizar essas atividades. Ele tem que saber se expressar de forma clara, simples e acessível, utilizar uma boa capacidade de comunicação, ter empatia, favorecendo o vínculo, a confiança e acolhendo o saber e o sentir de todos que ali estão, Também respeitar as crenças, os valores e os princípios, que são diferentes dos que você tem. Manter os conhecimentos técnicos atualizados para conseguir orientar corretamente essa população e buscar a ajuda de outros colegas quando não conseguir responder alguma demanda. Seguindo todas essas regras, espera-se que a população tenha uma participação maior ali, que consiga modificar a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de vida e ter um padrão melhor, que ela não adoeça tanto, que melhore essas condições. E aí nós temos o exemplo, a situação, problema que eu deixei na aula anterior. É importante a gente saber como que vive o seu João, A gente tem que conhecer a realidade dele. Por exemplo, eu coloquei aqui no arco de Maguerês, O primeiro momento é identificar como o seu João vive. Nessa situação, eu coloquei que o seu João é analfabeto funcional. E isso vai ser um ponto-chave, Porque como ele é analfabeto funcional, ele não consegue saber exatamente quais são os medicamentos que ele tem que tomar em cada horário. E ele também não consegue entender quais são os alimentos mais recomendados para ele. Quando ele toma os remédios que ele está passando mal, é porque, como ele passa mal, daí ele toma todos que estão ali, mas ele não sabe diferenciar quais são os que ele tem que tomar, conforme cada horário e a dose prescrita. E aí, o momento de teorização
Como que eu posso ajudar o seu João, né, a partir da realidade encontrada? E aí a gente considera o quê? Que a gente tem que adaptar as orientações para uma linguagem que seja acessível para ele. E aí a gente parte já para a hipótese. Se eu modificar a linguagem e a forma como os cuidados foram orientados, o seu João vai ter uma maior adesão ao tratamento. E a partir da definição dessa hipótese, vai ter a aplicação na realidade, né? O que pode ser feito? Utilizar legendas simbolizando os medicamentos, os horários da dose prescrita. Por exemplo, se o medicamento é de manhã, eu coloco um solzinho, né, na caixa do medicamento. Se é um medicamento que ele vai tomar só à noite, eu coloco uma lua. Situações assim que eu consigo ilustrar para ele como que ele vai diferenciar os medicamentos. E com relação aos alimentos, eu tenho que utilizar uma linguagem que seja a mais compatível com a dele. Né? Por exemplo, eu vou buscar saber quais são os alimentos que ele sempre consome e explicar dentro desses alimentos que ele consome quais são os que ele pode ou não consumir. Por exemplo, perguntar se ele consome arroz, macarrão, batata, pão, que são os carboidratos. E aí orientar que, por exemplo, se ele vai almoçar e tem arroz e macarrão, ele vai comer só um tipo de carboidrato, ele não pode comer os dois. Então ele vai escolher um ou outro, então vai colocar em quantidades menores, né? Teria que aí cortar então pela metade o que ele consome, para poder consumir os dois tipos. Por exemplo, a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Que contém muito sal na sua composição. Orientar para ele quais são os alimentos ultraprocessados, por exemplo, evitar o consumo de temperos prontos, alimentos instantâneos, que também tem muitos conservantes, adequar isso para que ele consiga entender. Bom, por hoje é só, espero que todos estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando.